Bom, gente, boa tarde. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema da última aula, né? Previamente aí ao recesso de vocês, onde eu dei uma abordagem geral, falei de uma maneira assim bem mais detalhada sobre a questão da identificação da dor torácica na unidade de urgência e emergência, né, no pronto atendimento, os tipos, o diagnóstico diferencial da dor torácica e a abordagem inicial, de forma que hoje, né, no dia 1º de fevereiro, a retomada de nossas atividades teóricas, eu vou esmiuçar um pouco mais essa questão da dor torácica, especificamente aí nas síndromes coronarianas agudas, aonde eu vou falar especificamente, né, do infarto agudo do miocárdio, sem supradesnivelamento do segmento ST e com supradesnivelamento do segmento ST. Lembrando, né, que a doença arterial coronária, ela mantém-se ainda no século XXI, né? Vamos esquecer essa questão de pandemia, tá certo? Como a primeira causa de morte nos países desenvolvidos, né? E em grande parte das nações em desenvolvimento. A síndrome coronariana aguda, ela vai se dividir, portanto, né? Hoje vai ser o tema, né? O cerne da nossa aula, a angina instável, tá bom? E o infarto agudo do miocárdio. Lembrando que o infarto agudo do miocárdio, ele vai se dividir, né, na apresentação clínica, onde nós não vamos ter alterações eletrocardiográficas, onde ele é denominado de infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, e o infarto agudo do miocárdio com o supradesnivelamento do segmento ST. Nos Estados Unidos da América, né, a angina instável, tá bom? Ela é a causa mais comum de internação hospitalar, tá certo? Naquele país, nas unidades de urgência e emergência. Bom, gente, lembrando um pouquinho aí da fisiopatologia dessa doença, né? Nós não poderíamos deixar de falar que a síndrome coronariana, ela está diretamente relacionada ao estudo da aterosclerose. Ou seja, existe um vínculo casual extremamente íntimo, extremamente forte entre a síndrome coronariana e a presença e formação da aterosclerose. A aterosclerose, como todos vocês sabem, né, estão aí carecas de saber, é uma doença arterial sistêmica. Ela é caracterizada pela deposição de colesterol e associado a uma inflamação na parede vascular arterial. E diga-se de passagem que essa inflamação é exatamente aí um dos principais pilares da aterotrombose, né? A evolução natural da aterosclerose, ela vai se iniciar na tenra idade, no início, nos primeiros anos de vida. Por isso que é importante a questão alimentar, sem essa loucura, sem essa paranoia, né, que existe hoje em dia, mas que todos os pais se atentem, e vocês, como futuros profissionais de saúde, formadores de opinião, né, já começam a incutir no raciocínio destes pais que uma alimentação saudável, ela deve começar na tenra idade, tá certo? E uma vez começando, né, todo esse processo de aterosclerose na idade infantil, isso aí vai se perpetuar de uma maneira assim extremamente duradoura, né, e constante durante todo o desenvolvimento, né, e o ganhar de idade, tá certo? E isso associado a alguns fatores de risco clássicos, né, para o desenvolvimento da placa, como a gente está vendo aí. Aqui a gente tem uma imagem nesse slide, né, onde você tem um lúmen completamente virgem,
um início da deposição de uma pequena placa revestida, tá certo? O circundamento dessa placa em todo o lúmen arterial até a sua obstrução, culminando com aquela área de necrose ali no ventrículo, né, dessa imagem desse coração. E você vê aí pelo slide de baixo, né, a gente vê mais ou menos aí, tá, a idade em que vai ocorrer essa total oclusão. Lembrando que a sintomatologia, na maioria das vezes, que vai desencadear a dor retroesternal, a dor torácica típica, ela vai acontecer exatamente quando o lúmen, né, quando a luz está sendo aqui ocluída por essa placa né, de gordura, quando esse lúmen estiver inferior a 70% a 75% de sua luz, tá bom? Aqui, lembrando basicamente, né, que a abertura da placa, tá certo? Você tem aqui, daí o indivíduo hipertenso, fumante, né? Aquele indivíduo com uma taquicardia mais sustentada, aquele fluxo de sangue passando dentro do lúmen arterial, ele acaba erodindo a parede dessa placa e vai expor, né, um material trombogênico que vai liberar um núcleo necrótico, tá certo? E a gente já tem aqui, por exemplo, fizer aqui com um golpe de olho, pelo menos aí uns 60% a 65% de obstrução. Você faz a erosão dessa placa, começa a ter uma deposição, né, de plaqueta, de fibrina, formação de um trombo vermelho. Esse trombo acaba por obstruir o lúmen residual e aí nós temos a apresentação, tá? Exatamente do quadro anginoso, do quadro de dor torácica, do quadro de infarto, né? E lembrando que as alterações anatômicas dessas artérias danificadas, né, elas levam a importantes mudanças, né? Aí entra a questão da gênese toda inflamatória, ela leva a uma mudança importante na expressão dos Toll-like 2, dos receptores, né, que vão predispor a descamação dessa abertura da placa, né, e perpetuar, retardando o reparo endotelial, tá bom? E isso tudo acaba promovendo, acaba facilitando a formação desse trombo vermelho e ocluindo o restante de toda a placa. Como eu disse anteriormente, né, nós temos, então, fatores de risco clássicos, né? Fatores de risco aí, vocês vão ver que pela referência de 1999. São esses, gente. Às vezes, um passa na frente do outro, em determinado consenso, em determinada diretriz, mas, de um modo geral, a gente, né, nós, médicos, temos que trabalhar exatamente em cima, na prevenção do desenvolvimento destes fatores. São fatores independentes para a arteriosclerose, né? O fumo, a hipertensão, a presença de colesterol total e proteína de baixa densidade, né? O LDL alto, tá? Um HDL, que, digamos, entre aspas, é o bom colesterol, com HDL baixo, a presença do diabetes mellitus, tá certo? A idade avançada. Na ocasião, a menopausa foi retirada como fator de risco para a aterosclerose, tá certo? E depois, em alguns outros consensos, voltou novamente. Isso em função exatamente da proteção estrogênica, né? Que o meio rico em estradiol poderia favorecer uma redução, em última análise, do colesterol total e do colesterol LDL, com um aumento significativo nos níveis de HDL colesterol, tá? Mas isso é uma coisa que realmente muda, né? De uma maneira bem dinâmica. Fatores predisponentes: obesidade,
principalmente a obesidade em maçã, né? Que é a obesidade visceral, o sedentarismo, o histórico familiar precoce, que inclusive pontua em vários scores aí para o desenvolvimento de doença cardiovascular aterosclerótica nos 10 anos subsequentes à feitura do teste, tá? A etnia, algumas populações e subpopulações são mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença aterosclerótica e fatores psicossociais. E existe determinado condicionamento, né, que também, associado aos fatores independentes e predisponentes, eles podem condicionar um aumento de risco para a formação da placa aterosclerótica, que no caso são os triglicérides, a homocisteína, alterações do fibrinogênio, interleucinas aumentadas, né, proteínas de fase aguda aumentadas, tá certo? Nas suas dosagens, nas suas observações aí de modelos, desculpe, ultrassensíveis, tá bom? Então, e aí? Né? Voltando na questão da formação da placa. Então, nós vimos lá por aquele slide que a instabilidade e a ruptura daquelas placas que começaram a se formar lá na mais tenra idade, elas vão promover a formação de trombos no lumen arterial, tá bom? Esses trombos vão ser responsáveis pela interrupção abrupta do fluxo sanguíneo, causando a isquemia. E a isquemia é igual a dor, tá certo? E que, se não for tratado, vão evoluir o quê? Para uma lesão miocárdica e para uma necrose dos cardiomiócitos. Uma vez cardiomiócito necrosado, não tem volta. Nós vamos ter uma área cicatricial, que inclusive aparece até no próprio eletrocardiograma, tá certo? E essa área cicatricial, dependendo da magnitude, extensão e local e coronária subjacente afetada, pode levar esse indivíduo a um quadro de uma insuficiência cardíaca de origem isquêmica, né? E todos os problemas relacionados aí ao manejo, né, de uma população portadora de insuficiência cardíaca. Então, aí nós temos, então, a síndrome coronariana aguda, novamente, angina instável e infarto agudo. E essas placas, né, estáveis e obstrutivas, ou seja, aquelas placas, né, como a gente viu lá no slide anterior, né, aquela placa que ainda não erodiu, tá? É uma placa estável. Dependendo da obstrução luminal que essa placa ocasiona na artéria coronária, tá? Normalmente esse indivíduo ele vai ter sintomatologia desencadeada pela atividade física, pelo esforço ou estresse, tá certo? Mas é uma dor que cede, tá bom? E melhora com o repouso ou com o uso de fármacos, principalmente do grupo dos nitratos, que causam o quê? Uma vasodilatação coronariana específica. Por isso que o indivíduo está com dor no peito, ele bota um sustrate ou um isordil embaixo da língua, você tem uma absorção rápida, você tem uma vasodilatação coronariana, principalmente, evidente. Isso aí alarga o lumen arterial e o indivíduo deixa de isquemiar. Daí nós chamamos que é um indivíduo portador de um quadro de angina estável, certo? Por quê? Porque aquela placa não está erodida, não existe a formação do trombo vermelho, ocluindo abruptamente o fluxo sanguíneo. Na maioria das vezes, nós identificamos esse paciente portador de angina instável como uma pessoa, como um paciente que tem lá aqueles fatores de risco marcantes para a aterosclerose, que eu mostrei para vocês, né? Que faz a apresentação clínica da angina durante
a atividade física ou o estresse psicológico, emocional, tá? E que quando nós mandamos esse indivíduo para um exame de cintilografia ou um exame de teste ergométrico, né, com esforço, ele vai exatamente desencadear o processo doloroso. Então, que fique aí a diferença entre essas, tá bom? Na síndrome coronariana aguda, né, por instabilidade de placa, então nós vamos ter aí o infarto agudo, como a gente está vendo. A primeira imagem aí no canto inferior esquerdo, a gente tem um eletro normal, né, que nós já estudamos, né, onda P, complexo QRS, onda T, ponto J, isoelétrico, tá certo? Sem supra ou sem infradesnivelamento do segmento ST. Esse é o eletro normal, que entra no diferencial de vários tipos de dor torácica que nós estudamos na aula anterior. Aqui nós temos um supradesnivelamento evidente, bizarro, um supradesnivelamento aí exuberante, né, de um paciente sendo acometido por uma síndrome coronariana aguda, né, um aumento expressivo aí, uma elevação importante do ponto J. E, por último, nessa figura, nós vamos ter um infarto agudo do miocárdio sem o supradesnivelamento do segmento ST, aonde, na maioria das vezes, isso não é regra, tá? Isso aí não é regra, inclusive vocês vão ter oportunidade de ver isso, né, no decorrer da formação de vocês, né, na vigência aí de acompanhar um evento agudo, no pronto atendimento, tá? Vocês vão ver que não é regra, apesar de não ser regra, mas quando nós fazemos o traçado eletrocardiográfico das 12 derivações, nós vamos enxergar esse infradesnivelamento, como a gente está vendo aqui, né? A linha de base, ela deprime, tá? No segmento ST. E isso é um dos indicadores perante, né, justaposto, aliás, a uma dor torácica típica, clínica, que esse paciente está infartando, tá bom? O que caracteriza, né? O que vai caracterizar, portanto, né, a gente começando a falar da síndrome coronariana aguda sem o supradesnivelamento do segmento ST, tá bom? Então, vocês já vão ter que guardar as duas coisas. Quando eu falo em SCA, síndrome coronariana aguda, sem supra de ST, significa que o paciente deu entrada na sala de emergência com uma dor torácica típica, tá? Opressão reto external por irradiação para ombro, membro superior esquerdo, mandíbula ou epigastro, tá bom? E nessa SCA sem supra, eu fiz o eletrocardiograma, vocês aprenderam lá anteriormente, né? E nesse eletro eu não vejo o supra, e tal, posso até estar enxergando naquele momento o infradesnivelamento, ou um eletrocardiograma normal. Então, eu vou classificar esse indivíduo em dois momentos clínicos. Ou ele vai estar apresentando um quadro de angina instável, tá bom? Aonde aquela placa, né, daquele slide anterior, ela está bem erodida e o trombo está se formando, ocluindo e desocluindo abruptamente aquela coronária, né? Esse paciente ele vai relatar que teve uma dor desencadeada em repouso. Olha aí está o pulo do gato, da diferenciação da angina estável, com placa estável, para angina instável. O paciente com angina instável, ele dá entrada referindo dor desencadeada em repouso ou aos mínimos esforços, diferente da angina estável, que é desencadeada pelo esforço ou grandes desconfortos psicossociais, de ansiedade, depressão generalizada,
grande sentimento, etc. Tá bom? E quando esse paciente, por exemplo, estava lá dormindo e acordou com a dor torácica típica, ou ele levantou, foi ao banheiro e com um mínimo esforço, às vezes para urinar ou para defecar, ele desencadeou essa dor, tá certo? Esse paciente está tendo uma angina instável, com um eletrocardiograma sem o supradesnivelamento e sem a morte do cardiomiócito, tá bom? Já, né, o infarto agudo, tá bom? Com a síndrome coronariana aguda, sem o supradesnivelamento do ST, né? Quando ela sai do escopo da angina instável e se caracteriza como um infarto agudo, o que nós vamos ter? Toda a apresentação clínica e eletrocardiográfica observados na angina instável, porém com uma duração maior, tá certo? E quando nós fazemos a dosagem dos biomarcadores cardíacos, nós vamos estudar, principalmente a troponina, tá? Nós vamos aí observar um aumento no valor basal desta troponina e, na maioria das vezes, a dosagem da troponina quantitativa. Você vai ver que você tem uma curva de elevação, ou seja, os cardiomiócitos estão morrendo. Reforçando, na angina instável, eu tenho a sintomatologia clínica, a expressão eletrocardiográfica indefinida, tá certo? Eu doso a troponina, ela vem negativa, porque esse paciente ainda não infartou, não houve morte dos cardiomiócitos. Já no infarto agudo do miocárdio, sem supradesnivelamento do segmento ST, eu vou ter, seja com curva ou não, e normalmente 2 horas após o início da dor, eu vou ter um aumento dos níveis de troponina, tá? E esse infarto, tá bom? Nós vamos ver mais para frente, ele pode ser dividido em 2 tipos, tá? O infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. Aquele aonde nós temos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Por exemplo, aquele paciente que já tinha uma placa importante, que estava vivendo muito bem, tá? Ele teve lá um choque circulatório importante, ele fez um baixo fluxo coronariano, ocluiu aquela artéria e ele infartou, tá? E aqueles aonde esse paciente ele se encontrava bem, ele estava estável, por algum motivo, um quadro hipertensivo mais prolongado, ou por uma doença inflamatória aí, uma pericardite, uma miocardite, ou alguma alteração endotelial, ele tem uma lesão nessa placa, né? Existe todo um componente aí de formação de um trombo intraluminal, tá certo? Que vai acabar obstruindo de forma aguda o fluxo luminal, né, que esse paciente previamente tinha, num equilíbrio muito tênue, tá bom? Então, que fique guardado a caracterização das síndromes coronarianas agudas sem o supradesnivelamento do segmento ST. A angina instável, né, continuando aí o nosso bate-papo, ela é uma dor desencadeada em repouso ou aos mínimos esforços. A fisiopatologia, ela, como eu já disse, e eu estou reforçando, tá? Ela é semelhante ao infarto agudo. Ela não apresenta sinais no eletrocardiograma, nem infra e nem inversão de onda T, infra de ST ou inversão de T. Não existe alteração, né, na quantificação ou na qualidade da presença dessas enzimas e não existe uma oclusão do vaso. Normalmente, a duração é de 10 a 30 minutos, tá bom?
e a dor geralmente melhora, né, com o uso de nitratos ou com a interrupção daquele mínimo esforço que desencadeou o quadro de angina instável, tá certo? Do ponto de vista, então, de contexto clínico, quando nós temos, né, aquela angina instável que evoluiu para o infarto agudo do miocárdio, sem supradesnivelamento do segmento ST, cujas características clínicas são semelhantes à angina instável, porém, com o diferencial, né, houve aumento, houve a presença marcante na identificação da troponina, tá bom? Que é um biomarcador de morte de cardiomiócitos, aí a gente pode classificar esse tipo de infarto, tá? Em 5 tipos. O tipo 1, o tipo 2, que eu falei já anteriormente. Tipo 1, normalmente, complicação da placa arteriosclerótica por erosão, ruptura ou ulceração. O tipo 2, muito comum, vocês vão ver. O paciente está lá no pronto-socorro, ele teve um IAM tipo 2, tá certo? Quando um colega fala isso, um provável IAM tipo 2, né? Quando ele fala isso, normalmente, vocês vão se reportar ao paciente que teve, provavelmente, alguma patologia que distorceu a oferta e a demanda de oxigênio, tá certo? Às vezes, por exemplo, anemia, uma hipotensão, um choque circulatório, uma brádia ou um ataque à arritmia e assim sucessivamente. O tipo 3 é aquele doente que tem morte súbita, tá? Ele chega morto para você, ou ele é encontrado no serviço de emergência morto e não responde nem às desfibrilações e nem às manobras de excitação cardiocerebral pulmonar, tá certo? E ele, né, é um paciente que anteriormente não tinha nenhuma alteração, né, eletrocardiográfica sugestiva de infarto, né, ele não vai ter, a gente não vai ter como dosar, né, marcadores de necrose miocárdica, porque ele realmente teve a morte súbita. Aí nós temos o tipo 4A, o tipo 4B. O 4A ele é relacionado, é aquele paciente que ele infarta durante a realização do cateterismo. O tipo 4B é aquele que infarta em função, ele já tem um stent, tá? Ele já é um paciente aí, portador de uma síndrome coronariana, tá? Ele já fez uma abertura de coronária com a colocação de 1 ou 2 stents e esse stent trombosou, tá? Normalmente pode acontecer isso. E o tipo 5 é aquele paciente que infarta na vigência da revascularização miocárdica. Mas, o dia a dia, para a prática, para as provas de residência, os concursos, para a sua atuação, guardem bem tipo 1 e tipo 2, certo? Bom, isso tudo que nós falamos estava relacionado aí com o infarto agudo, né? As síndromes coronarianas agudas e o infarto agudo do miocárdio sem o supradesnivelamento do segmento ST. Agora, já o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, né? Ele vai ter aí características, às vezes, semelhantes relacionadas a sinais e sintomas, tá certo? Aliás, eu estou confundindo. O IAM sem supradesnivelamento, né, segmento ST, ele tem os sinais e sintomas relacionados aí com o quadro de angina instável, ele não tem alterações no eletro e não tem elevação de marcadores de lesão cardíaca, né, principalmente a troponina, tá certo? Isso aí é para reforçar. E, assim, nós estamos falando de troponina, né? Só para lembrar, aí no lado direito do vídeo, né, do computador, nós temos aí uma imagem espacial da troponina, tá? Ela é um complexo proteico composto por 3 subunidades globulares, conhecidas como troponina C, troponina T e troponina I,
que juntas somam cerca de 78 quilodaltons, tá certo? Cadaltons. O principal papel da troponina, né? Ela atua na contração muscular, né? Ela facilita, ela otimiza, né, a ligação do cálcio durante o movimento aí de contração, né, dos filamentos do músculo estriado cardíaco, tá bom? Ela então, portanto, específica, né, como um biomarcador para a detecção das lesões cardíacas, por isso que nós dosamos. E aí nós temos dois tipos de exame de troponina: a troponina quantitativa e a troponina qualitativa. A qualitativa é quando você pede, tá? Então, isso seria um exame rápido, é para ver se existe ou não, dependendo do tempo de dor torácica que esse paciente está apresentando, se ele vai ter ou não troponina positiva. E, normalmente, quando a gente pede a qualitativa, é para ver exatamente a extensão e a probabilidade alta, média ou baixa de desenvolvimento de infarto, tá? Então, nós temos aí alguns kits que dão até 40, 40 a 100, acima de 100, acima de 200 e por assim vai, tá? Quanto maior o valor da troponina quantitativa, maior a probabilidade, né, desse paciente estar infartando. E só para finalizar, no que diz respeito à troponina, ela está relacionada à detecção, né, das subunidades T e I, tá bom? A isoforma da troponina C, normalmente a gente não utiliza, por quê? Porque a isoforma C ela é encontrada em outros músculos esqueléticos. E uma vez encontrada em outros músculos esqueléticos, se a gente tiver algum outro tipo de lesão muscular, ela vai vir alta também, o que pode mascarar ou dificultar o nosso diagnóstico aí laboratorial, né, para fazer a diferenciação entre uma síndrome coronariana aguda de angina instável para uma síndrome coronariana aguda com infarto agudo do miocárdio sem o supradesnivelamento do segmento ST. Aqui, tá? É basicamente aí um fluxograma, quando a gente tem uma troponina positiva, né, de um paciente que adentrou ao nosso setor de emergência, né? Quando positiva, a gente tem as causas isquêmicas e não isquêmicas. Nas causas isquêmicas, nós temos aí as causas aonde a gente vai ter um infarto. Nós vamos ter, né, as causas não relacionadas à coronária e as causas relacionadas a eventos coronarianos, tá bom? Que nós vamos aprender aí nos próximos slides. E quando nós temos aumento positivo de troponina, infelizmente, pessoal, nem tudo é tão simples, né? Existem os diagnósticos diferenciais de aumento de troponina. Às vezes o paciente pode chegar no pronto-socorro com dor torácica típica, sem alteração eletrocardiográfica. Você pede a troponina vem positiva, tá? Só que aí você tem que descartar as causas mais comuns que fazem com que a troponina se eleve, mas não são causas isquêmicas e você, consequentemente, não pode classificar e diagnosticar aquele paciente como o paciente que está em pleno infarto, tá? Das causas não isquêmicas cardíacas, a gente pode aqui ressaltar as miocardites, as pericardites, e, consequentemente, nós vamos ter aí apresentações clínicas, né? Nós vamos estudar, inclusive, nós vamos ter aí diferenciais, né, clínicos aí, no que diz respeito a miocardite e pericardite, tá? Grandes traumas, né? Pacientes politraumatizados, pacientes portadores de grandes neoplasias, tá bom? Pacientes portadores de doenças infiltrativas, né? Por exemplo, amiloidose, né? Do ponto de vista cardiovascular. E pacientes que têm elevação de troponina, tá? De causa não isquêmica e de origem sistêmica. Dentre essas, a gente tem que abrir muito o olho e prestar atenção, principalmente
daqueles pacientes urêmicos, ou seja, aquele paciente portador de insuficiência renal crônica que agudizou, ou aquele paciente que fez um choque circulatório, por exemplo, um choque distributivo de origem séptica, que fez aí, por exemplo, uma insuficiência renal aguda, ele vai ter aumento de troponina, tá certo? Alguns casos aí de hemorragias subaracnoideias, nós vamos estudar, né? Não traumáticas, obviamente, e algumas intoxicações aí, tá? Então, assim, o que eu quero que fique desse slide para vocês é que, mesmo na vigência de troponina positiva, nós, claro, a tendência é sempre ir para o lado isquêmico e pensar no infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento SP, tá certo? Mas a gente tem que também fazer a boa medicina, né? Ela se faz principalmente com os diagnósticos diferenciais. Então, lembrar que dos diagnósticos diferenciais, né, nós vamos ter aí as causas cardíacas e as causas sistêmicas de elevação de troponina, tá bom? Como que é essa dor? Como é que é essa dor? Na maioria das vezes, a gente já estudou, né, na aula de dor torácica. Então, rapidamente, dor precordial em aperto à esquerda, tá? Irradiação para o membro superior esquerdo. É uma dor de grande intensidade, né? De 1 a 10, normalmente o paciente fala 8, 9, às vezes até 10. Ela dura mais do que 20 minutos. Ela não tem alívio ao repouso, tá certo? No exame físico, o paciente está ansioso, ele está agitado, está com desconforto precordial, aquele sinal de Levine que nós aprendemos, tá certo? Nas aulas anteriores. Por vezes ele vai estar taquicárdico, porque você tem a própria dor, uma liberação adrenérgica importante, você acaba taquicardizando, e a taquicardia consome mais oxigênio, consumindo mais oxigênio, você piora a dor, piorando a dor, ou seja, você entra num círculo vicioso. Por vezes, a área acometida de isquemia nesse coração é tão grande que esse paciente pode entrar num quadro de choque cardiogênico, igual nós vimos aí nos tipos de choque circulatório, né? A crise de Beck, sinal de Kussmaul, tá bom? E, às vezes, ele vai ter aí dispneia, dificuldade para respirar, e uma ausculta pulmonar com a presença de estertores grossos, estertores bolhosos, né? Isso é sinal do quê? De disfunção de ventrículo esquerdo, né? A fração de ejeção, praticamente, ela está começando a cair aí abaixo de 40%, 45%, né? E desencadeando aí essa insuficiência ventricular esquerda. Como que nós vamos tratar, gente, esse paciente? Seja ele portador de uma síndrome coronariana aguda, do tipo angina instável, ou o próprio infarto agudo do miocárdio, sem o superdesnivelamento do segmento ST. Tá? Primeira coisa, monitorização, oxigênio, veia, sala de emergência, equipe preparada, tá certo? Realização de um eletrocardiograma de 12 derivações e os guidelines, eles orientam. O paciente adentrou, por isso que existem os protocolos de dor torácica na maioria dos serviços grandes. Em um hospital pequeno, isso é mais difícil, mas nada impede que você, no seu plantão, oriente a enfermagem para fazer isso. Chegou com dor torácica, esse paciente, na hora que você vai avaliar, ele já tem que estar com o eletrocardiograma pronto e você ou alguém tê-lo interpretado em, no máximo, 10 minutos. Músculo é igual a tempo. Quanto mais tempo de isquemia, maior a probabilidade de morte de cardiomiócitos. Quanto maior a morte de cardiomiócitos, maior a área de extensão de infarto agudo do miocárdio. Tá certo? O que nós vamos fazer? Basicamente, veja bem, gente, isso é uma aula para setor de urgência e emergência. Tá? O segmento UTI coronariana, o segmento na sala de cineangiocoronariografia, ou de angioplastia primária, aí são outros 500.
Isso aí vocês vão depois na disciplina de cardiologia, na residência médica de vocês vão ter digamos assim, um desbaste, uma lapidação maior sobre esse tratamento. Então, no pronto atendimento, eletro na mão, 10 minutos, analgesia. O que vai tirar a dor torácica, pessoal, é morfina endovenosa, tá bom? Como eu sempre nunca cobrei dose, eu não vou aqui entrar, mas são doses altas. Lembrando de urgências e emergências 1 das intoxicações por opioides, tá? Então, tem que ficar de olho com isso. Oferecer oxigênio, tá certo? Se esse doente chegar com uma saturação de O2 menor do que 92%, essa placa aí, ó, ulcerada, que vocês estão vendo no canto superior esquerdo, tá? Ela está ocluindo essa coronária. E a via final de irrigação dessa porção da coronária está sofrendo com falta de oxigênio. Então, nós temos que oferecer. Nós temos o quê? Que quebrar isso aqui, pessoal. Ó, olha aqui o mouse. Nós temos que fazer com que esse trombo deixe de se aderir aqui, isso aqui se perpetue. Portanto, nós vamos oferecer para ele, para esse paciente, dupla antiagregação plaquetária, tá? A gente sabe que a plaqueta é o início, é o primórdio da formação do trombo, tá certo? Então, nós vamos dar para ele aspirina, AAS, ou seja, ácido acetil salicílico na dose de 150 a 300 miligramas, tá bom? Isso o quê? Começa a inibir a agregação plaquetária nesse local aqui da erosão da placa, tá? Além disso, nós vamos associar nessa antiagregação plaquetária, por isso que eu digo dupla, tá bom? Nós vamos dar um inibidor de ADP P212. Ele vai fazer um sinergismo, tá? E quais são os representantes do dia a dia? Ticagrelor, prasugrel ou clopidogrel, que vocês vão mais encontrar, porque é o mais utilizado e mais barato, como a aspirina, como a ácido acetil salicílico, é o clopidogrel. Normalmente, dose de ataque, 300 miligramas, tá certo? São 4 comprimidos de 75. Anticoagulação, por quê? Para mim não deixar aquele trombo formado se perpetuar, tá? Eu estou antiagregando aqui, ó. Eu estou evitando a agregação plaquetária, para não deixar ocluir essa pequena luzinha aqui por onde estava passando o sangue. Então, eu vou dar heparina. A heparina pode ser uma heparina convencional, tá bom? Que é a heparina não fracionada, que é a heparina não fracionada, tá? Nome comercial é lipoemine, tá bom? Ou eu posso dar uma heparina de baixo peso molecular, né? Normalmente aí é inoxaparina, e as doses aí vão ser variáveis, as doses vão variar conforme idade, peso e função renal, tá bom? Mas é importante, do ponto de vista da etiopatogênese, da oclusão arterial aguda, não esquecer dupla antiagregação plaquetária e heparinização. Isso é fundamental, tá certo? Como em tudo em medicina existem as exceções, cuidado com aquele paciente que tem alergia confirmada para ácido acetil salicílico, tá? Na maioria das vezes, nós vamos utilizar os nitratos, tá bom? Nome comercial aí, eu até coloquei antes, no sentido de aumentar a vasodilatação. O isodil sustrate e a nitroglicerina, que é o tridil, tá bom? No caso, a nitroglicerina, ela é endovenosa. E nós temos que ter muito cuidado, hoje em dia, na hora de utilizar o nitrato. Duas são as situações que a gente tem que se preocupar. E isso vocês não podem esquecer de jeito nenhum, quando for administrar o nitrato. Se esse paciente fez um infarto ventrículo direito, tá?
Normalmente, quando você vai suspeitar de infarto de VD? Quando você tem no eletrocardiograma de 12 derivações, tá? Alterações sugestivas de parede inferior, aí você faz uma derivação do lado direito do coração, no eletrocardiograma, e no caso do IAM sem supradesnivelamento do segmento ST, que é o motivo dessa discussão agora, desse momento, aquele paciente chocado, tá? Aquele paciente chocado, você não vai fazer nitrato nessa situação. E a outra situação, que a gente tem que tomar muito cuidado, é quando o paciente usou aí inibidores da fosfodiesterase relacionados aí à questão de aumento da vasodilatação peniana aí, né, para ereção. Sildenafil, Viagra, o Tadalafila, o Tada, enfim, todos esses fios da vida aí, tá bom? Eles vão acabar potencializando a ação desse nitrato e, às vezes, podem chocar demasiadamente esse paciente, fazendo um choque hipovolêmico de origem não hemorrágica, tá? Normalmente, nós associamos, então, também ao tratamento beta-bloqueadores. Na maioria das vezes, os mais utilizados, atenolol, metoprolol, tá? Bisoprolol, eles diminuem a frequência cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca, você tem uma diminuição no consumo de oxigênio, tá? Esse tratamento vocês têm que saber na ponta da língua, viu, gente? Bom, alguns pacientes se beneficiam de antagonistas dos canais de cálcio. O principal representante aí é o amlodipino ou o verapamil, tá certo? Diurético, né, do tipo aí, inibidores da aldosterona, como a espironolactona, e vasodilatadores, como os inibidores da enzima de conversão de angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, e assim sucessivamente, e ramipril, e os BRA, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, na maioria das vezes aí representados pelo losartan potássico, pelo olmesartan, pelo valsartan, e assim vai, e telmisartan, e assim sucessivamente. E, fundamental, né, também nesse esquema de tratamento, a utilização de estatinas, tá? Por quê, gente? Por conta da questão da formação e tentativa de estabilização dessa placa, tá? No caso aí, nós temos vários representantes, e o que mais nós usamos, em termos de pronto atendimento, é simvastatina e atorvastatina, tá bom? Em alguns lugares, rosuvastatina. Então, essa é a sequência de tratamento na sala de emergência, uma vez feito o diagnóstico, né, de infarto, síndrome coronariana aguda, associada aí a angina instável ou infarto agudo do miocárdio, sem o supradesnivelamento do segmento ST. Uma vez estabilizado esse paciente, nós temos que aplicar alguns scores de gravidade, para a gente poder prever a mortalidade que esse paciente vai ter e, com base nesse score de risco, nós encaminharmos imediatamente ou não esse paciente para uma terapia de reperfusão mecânica, né, com a realização de uma angioplastia com colocação ou não de stents, tá bom? Então, você foi lá, você identificou, você fez aquele esquema de tratamento. O score de risco que eu peço para vocês aprenderem, interpretarem, se familiarizarem, é o TIM, tá bom? Ele vai lhe dar aí uma previsão de risco de eventos cardíacos em porcentagem nos próximos 14 dias, tá? Quanto maior a pontuação, maior, né, o score, consequentemente, maior o risco de morte ou infarto agudo fulminante, né? E a necessidade de realização
de angioplastia ou CRVM. O que vem a ser CRVM? Cirurgia de revascularização miocárdica, tá certo? Só que de forma urgente. Então, por exemplo, idade maior ou igual a 65 anos, ele tem um ponto. Suponhamos que ele tenha lá 3 fatores de risco daqueles que nós vimos lá no começo, para DAC, diabetes, hipertensão e obesidade, tá bom? Que ele, por exemplo, tivesse quadro aí de angina grave, recente, nas últimas 24 horas, que ele tivesse lá no eletrocardiograma o infra de nivelamento do segmento ST maior que meio milímetro, tá? Isso vai dar aí um score de X, por exemplo, suponhamos aí que tenha dado um score de 4, ou seja, esse paciente tem 20% de morte em 14 dias. Então, consequentemente, você tem que estabelecer um fluxo de transferência para um ambiente especializado, de forma que ele possa exatamente ser estudado, né? Um outro score muito utilizado, que vocês vão ver também nos pronto-atendimentos, principalmente nos pronto-atendimentos cardiológicos, é o score de Grace, tá certo? Aonde a gente vai ter aí, conforme a idade, a classificação da insuficiência cardíaca, onde está ali Key Class, tá bom? A questão aí da pressão arterial sistólica, a presença ou não do segmento, né? Alterações do segmento ST, a presença aí de creatininas elevadas, a presença de biomarcadores positivos, né? Inicialmente como a troponina, tudo isso me dá o risco de mortalidade nos próximos 6 meses. E é a mesma raciocínio do score de Grace. O time é 14 dias, por isso que ele é mais usado, né? O Grace já é um score que me dá um tempo maior, tá bom? Mas ele vai me dar a porcentagem de mortalidade também. Então, assim, é fundamental que vocês tenham em mente, tá certo? Que quando vocês fizerem o atendimento do paciente com angina instável ou com IAM sem supra, tá certo? Vocês, depois que estabilizarem com toda aquela medicação que eu coloquei, né, que vocês façam esse estadiamento conforme aí, essa estratificação de risco, seja com o time, com o Grace, para ver o que você vai fazer. Normalmente, gente, né, eu gosto muito, quem gostar de cardiologia, tá, que entre e se filie aí no YouTube ao Cardio Papers, tá? São um grupo de cardiologistas aí muito bons, eles inclusive têm uma prova, um curso preparatório para quem quer tirar título de especialista em cardiologia. Então, assim, eles estão muito bem atualizados. E o Cardio Paper, né, conforme as últimas recomendações, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Europeia, American Heart, e assim vai, né? Eles sempre estão publicando coisas aí bem modernas. E o Cardio Papers, né, a estratificação que ele sugere é o seguinte: muito alto risco, seja no time ou no Grace, tá? Cateterismo urgente, com menos de 2 horas, tá bom? Alto risco, né? Onde você vai ter um time maior que 5, time score maior que 5, ou um Grace score maior que 140, normalmente cateterismo precoce. Depois de 24 horas que esse paciente chegou para você, você tem que encaminhar ele para um centro especializado. Aquele paciente que é intermediário de risco, tem um time aí de 3 ou 4, com um Grace que vai de 109 a 140, normalmente cateterismo de rotina. Você pode, com calma, transferir esse doente. E o baixo risco, né, é um time menor do que 3, normalmente um Grace menor ou igual a 108, tá? Normalmente você vai fazer um teste provocativo de isquemia. O que vem a ser teste provocativo de isquemia? Isso você pode fazer no seu próprio hospital. Ou um teste ergométrico, uma cintilografia miocárdica de perfusão, ou um ecostress, tá? E aí, normalmente, se o teste provocativo para a isquemia miocárdica for positivo, você encaminha esse paciente para
para o cateterismo cardíaco. Então, lembrar, gente, estratifica o teu doente, trata, mas não trata e vai embora e deixa ele lá. Trata, se não for você, pede para o colega que vai te render no plantão para estratificar e classificar em alto, intermediário ou baixo risco, tá? Lembrando que o muito alto, direto para cateterismo. De preferência numa janela menor do que 2 horas. Por quê? Com 2 horas é que os miócitos começam a morrer. Tá bom? Aqui é um exemplo de um alto risco ao ponto de obstrução da coronária. Olha lá, não passa nada. Olha depois que passou o catéter, o balão inflou. Nesse caso, ele não colocou stent, mas ele restabeleceu o fluxo. Olha que beleza, do lado esquerdo. A coronária é totalmente desobstruída. Então, assim, tempo é miocárdio, gente. Diagnosticou, tratou, estratificou, CAT, tá? Seja de forma ultra rápida, com menos de 2 horas, ou tardiamente, após um teste provocativo de isquemia. Tá bom? Aí a gente tem, né? Então, aí uma sala clássica de hemodinâmica, tá bom? As estratégias invasivas, só reforçando o que eu falei. A ângios imediata, o delta menor ou igual a 2 horas, tá? Do ictus, da dor, os pacientes de alto risco. A delta menor ou igual a 24, a delta de 72 horas e a ângio conservadora, né? Que aparece no teste provocativo de isquemia. Então, não se esqueçam que o seu paciente tem que ir para essa sala, tá bom? Então, a gente já está aí quase terminando. Então, o manejo que eu quero que vocês tenham, né, em relação à angina instável e o EAM sem supra, foram essas. Agora, em relação ao IAM com supradesnivelamento do segmento SP, tá? A dor é semelhante, a maioria das características é semelhante, a etiopatogênese é semelhante, a fisiopatologia, só que tem algumas particularidades, tá? O que caracteriza a síndrome coronariana aguda com um supradesnivelamento do segmento ST? O diagnóstico da dor torácica é clínico, tá? Ela é prolongada maior que 20 minutos, ou o paciente apresenta o equivalente anginoso. Você vai ter, diferentemente da síndrome coronariana aguda, com infarto agudo de miocárdio sem supra, aqui você vai ter uma elevação do segmento ST. Você vai ter um supra, que é a denominada corrente de lesão, tá certo? E para que isso se caracterize como um infarto agudo do miocárdio, com supra, você tem que ter pelo menos a elevação em 2 derivações contíguas, tá? D1 e D2, D2 e D3, D3 e AVF, AVR e VL, ou V1 e V2, ou V2 e V3, ou V3 e V4, ou seja, pelo menos 2, tá? Você fez o eletrocardiograma em 10 minutos, também aqui, não se esqueça, não fica postergando eletro. O paciente chegou, orienta o teu plantão. Ó, fulano, no meu plantão é o seguinte, chegou com dor no peito, na hora que esse paciente eu for no consultório, na sala de emergência, avaliar, eu quero o eletro na mão, tá? De 12 derivações, tá certo? Por quê? Porque tempo é miocárdio, tá certo? É o que eu sempre falo. Então, assim, avaliou, viu o eletro, viu que tem supra, em 2 derivações, você não, com dor torácica típica ou equivalente anginoso, você não precisa dosar troponina, tá? Não precisa dosar troponina em paciente
na vigência de síndrome coronariana aguda, cursando com um infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento OST, tá bom? E as modalidades de tratamento, gente, nesses pacientes, são, da mesma maneira, são duas, tá? Certo? Porém, eu queria fazer só algumas observações. Você tem a oclusão, você tem a corrente de lesão, que é o supradesnivelamento, você tem a necrose e a onda Q. O paciente já chega para você com onda Q, ou seja, já morreu aquele pedaço do coração, tá? Lembrando que essas elevações do ponto J, olha aqui, o ponto J. Essas elevações do ponto J, elas têm que ser em duas derivações contíguas, tá certo? Normalmente tem que ser maior do que 1 milímetro, quando você conta lá os quadradinhos do seu eletrocardiograma, tá bom? Especial atenção, tá? Não se esqueçam disso. Nas derivações V2 e V3, nós temos que considerar essa elevação do ponto J em 1 milímetro, nós temos que considerar elas, né, em V2 e V3 como 1,5 milímetro, 2 milímetros e 2,5, respectivamente, tá? Se você olhar um eletrocardiograma de homem, de mulher e de homem com menos de 45 anos, tá? Você tem que considerar 1,5 para a mulher, 2 milímetros para o homem, tá? Com menos de 45 anos. Já, se esse paciente tiver mais de 45 anos, essa derivação, ela tem, especificamente na V2 e V3, ela tem que estar acima, o ponto J tem que estar elevado acima de 2,5 milímetros, tá? Por quê? Dentre as variantes normais de apresentação do eletrocardiograma, as derivações V2 e V3, que são contíguas, vocês concordam? Elas apresentam amplitude, por vezes, superiores a 1 milímetro, simulando um supradesnivelamento. Isso é denominado de repolarização precoce, tá? Então, se o teu paciente chegou com dor clássica ou equivalente anginoso, o eletrocardiograma de 12 derivações exibe um supradesnivelamento em região septal, que é de V1 a V4, tá? De V1, V2, V3, principalmente, você vai ter que sempre se lembrar, na hora que você estiver interpretando, que ali ela tem que ser um pouquinho maior do que 1 milímetro para se considerar como um supradesnivelamento, tá bom? Isso fique guardado. A segunda observação que eu acho importante é mostrar exatamente para vocês a evolução de um infarto agudo com supradesnivelamento do segmento SP, tá? Olha aqui, o eletro da admissão, talvez, mas com a dor torácica, algum tempo após o supradesnivelamento, tá? Aqui no 3, o início de formação da onda Q, que é a onda Q de necrose, porém a corrente de lesão se mantém. A necrose vai aumentando com o aumento da onda Q, tá bom? A corrente de lesão ou complexo de Pardee começa a diminuir, até chegar aí a uma onda Q patológica que corresponde a 2/3 do complexo QRS subjacente, né? Aonde realmente já se instalou a necrose. E por isso que aqui também entra a questão, né, da estratificação de risco, né? O time ou Grace,
exatamente para você encaminhar esse paciente para se fazer um estudo angiográfico. Uma outra característica importante, além da repolarização precoce, tá, é se o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo no eletrocardiograma, tá bom? Se você está lá de plantão, chega um paciente, esse paciente ele tem uma dor torácica típica ou um equivalente anginoso. Se nesse eletrocardiograma você bate o olho, você não vê um supradesnivelamento do segmento ST, você não vê um infra, porém, você vê um paciente com bloqueio de ramo esquerdo presumivelmente novo, tá certo? Você deve pensar, tá? Você deve pensar que esse paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio ou um supradesnivelamento do segmento ST. Por quê? A característica de um ECG, vocês estão vendo aqui, depois estudem, características de eletrocardiograma que apresenta bloqueio de ramo esquerdo, tá? Você vê que normalmente, olha aqui, ó, o ponto J está elevado, tá? O ponto J já mostra para a gente, tá bom? Uma elevação, né? Porém, existem algumas características que nos remetem a bloqueio de ramo, que é o quê? Uma duração do QRS, como eu estou colocando aqui, ó, na ponteira do mouse, maior do que 0,12 segundos, tá bom? O entalhe em M da onda R, principalmente em V5 ou V6, a onda R em torre, tá bom? E a presença, né, deste entalhe em V5, né, que é a onda T, e isso tudo também pode ser visto em D1, AVL, olha aqui o AVL, tá vendo? E no V6, certo? Então, se o paciente chega apresentando elevação do ponto J, com dor torácica típica, associado a onda R alargada com entalhe, cuja duração é maior que 0,12 segundos, isso nos remete a um bloqueio de ramo. Este bloqueio de ramo pode ser a única manifestação eletrocardiográfica de que o paciente está desenvolvendo um infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, ou seja, com o suprassegmento de ST. Para isso, eu não vou me demorar aqui, né? Quando vocês estiverem revendo o bloqueio de ramo esquerdo, existem alguns critérios que nós podemos aplicar para ver se esse paciente tem um bloqueio de ramo novo ou antigo, tá certo? Mas o que eu queria colocar é que vocês prestassem bem atenção, então, nesses dois detalhes eletrocardiográficos, que é a repolarização precoce, V1 e V2, homens e mulheres com idades menores de 45 ou maior que 45, especificamente para o homem, tá certo? E a presença de um bloqueio de ramo esquerdo presumivelmente novo, tá bom? Onde, aplicando os critérios de Scarbosa, você realmente confirma que é um BRE novo, e isso pode ser reportado e interpretado como um IAM com supradesnivelamento do segmento ST, tá? O tratamento, gente, para síndrome coronariana aguda, né, para infarto agudo do miocárdio, com supra, a base é a mesma, né? Monitorização, oxigênio, veia, ECG de 12 derivações, em no máximo 10 minutos, já interpretado, tá certo? O MONAB-CH, né, é extremamente importante. O que é o MONAB-CH? É o mesmo lá do infarto agudo sem supradesnivelamento, tá bom? Que é exatamente o quê? Morfina, oxigênio, nitrato, aspirina, beta-bloqueador, C de clopidogrel e H de heparina. Ou seja, antiagregação plaquetária dupla, uso de heparina, uso de nitrato, cuidado com a questão do sildenafil ou da tadalafila, né? Os inibidores da fosfodiesterase. Cuidado com o infarto agudo do miocárdio do lado direito, né? Se for o caso, você pede para rodar uma derivação
V3R ou V4R, tá certo? Do eletrocardiograma, para você ter certeza que esse paciente não está infartando, né? O lado direito do coração, tá? Tirar a dor, diminuir o consumo de oxigênio com beta-bloqueador e, se necessário, antagonistas do canal de cálcio, inibidor da enzima de conversão ou bloqueador do receptor de angiotensina, tá certo? Feito isso, estratificação de risco, tá certo? Exatamente para ver aí qual que vai ser o desfecho do seu paciente, muito alto risco, risco intermediário, risco baixo ou provocativo de isquemia, conforme nós vimos, e partir para angioplastia primária ou para o uso do fibrinolítico. Se o seu serviço tem angioplastia primária, tem setor de hemodinâmica, o paciente chegou, um porta-balão, com menos de 3 horas, dê preferência para angioplastia. Se você não tem um serviço de angioplastia primária, se o tempo de transporte do seu paciente até o outro hospital que detém o recurso da angioplastia for maior do que 2 horas, opte pela utilização do fibrinolítico para poder tentar dissolver o coágulo sanguíneo que está terminando de obstruir, tá certo? A reperfusão, normalmente aí, né, ela é feita, né, quando o paciente tem a dor torácica típica, com duração de 20 minutos, menor do que 12 horas de evolução, que não respondeu ao nitrato, e a presença nos critérios de eletrocardiograma, tá? Quando eu digo a reperfusão, é exatamente aí o uso do angioplastia ou do fibrinolítico. A angioplastia primária, como a gente está vendo aí nesse desenho, ela é muito mais eficiente, porque você passa o catéter, você abre a artéria, você esmaga a placa e, por vezes, já coloca o stent e reestabelece o fluxo. O delta ideal de porta-balão é um delta menor do que 3 horas, exatamente para você ter a menor quantidade de morte possível de tecido miocárdio, tá bom? Se você não tem, né, serviço de hemodinâmica, ou se você tiver que fazer uma transferência do paciente para um local onde a hemodinâmica demore pelo menos 2 horas para se chegar, você opta pela reperfusão com o uso de fibrinolítico. No caso aí é o Alteplase, tá? Que é o mais utilizado, né, no Brasil, tá bom? Normalmente a dose total aí para um paciente de 70 quilos, ela varia em torno de aproximadamente 100 miligramas, né? Dessas 100 miligramas, a título de curiosidade, você faz 15 miligramas em bolos, 35 miligramas em 1 hora e os 50 miligramas restantes em 2 horas, tá bom? Em mais 1 hora, aliás. Nós temos as contraindicações, né, para o uso de fibrinolítico, que são as contraindicações absolutas e as relativas, né? Dentre as contraindicações absolutas, você não pode fazer trombolítico, vocês têm que saber, vocês não podem fazer trombolítico, em hipótese alguma presença de acidente vascular cerebral hemorrágico em qualquer ocasião, AVC isquêmico nos últimos 6 meses, presença de neoplasia ou lesões do sistema nervoso central, trauma, cirurgia ou lesão craniana nas 3 semanas que antecedem ao evento coronariano, sangramento intestinal ou gastrointestinal nos últimos 30 dias, presença de alguma discrasia sanguínea documentada, se o paciente tiver dissecção aórtica, né, que aí o diagnóstico é diferencial para dor torácica, ou um paciente com doença terminal, tá? E as relativas, isso aí depois vocês deem uma lida, né? Normalmente, a gente sempre acaba fazendo, né? Dependendo, principalmente às vezes do prognóstico e da idade do paciente. Você acaba
pendendo para o lado da feitura do fibrinolítico, tá bom? Então, só corrigindo, né? Alteplase, um bolo de 15, 50 em 30 e 35 em 60. Eu troquei, tá bom? Isso é importante que se siga essa sistemática. Normalmente, nós utilizamos aí bomba de infusão contínua para fazer. E como nós vamos saber se esse paciente reperfundiu? Quando você faz um CAT, a gente vê lá aquela imagem daquele slide que eu projetei. A artéria abre. Tá? E no caso do uso do trombolítico, você acabou de fazer, você espera em torno de 90 minutos, refaz o eletrocardiograma. Se você tiver uma queda de 50% na amplitude máxima do ponto J, que caracterizava o primeiro eletrocardiograma, tá? É um critério. Segundo critério, ausência de dor. Terceiro critério, melhora da pressão arterial, tá bom? E a estabilização elétrica do QRS. Por vezes, o aparecimento de algumas arritmias de reperfusão, tá bom? Você tendo isso em mãos, significa que desobstruiu de forma temporária, quando se usa o fibrinolítico, aquela artéria, tá certo? Bom, era isso o que eu tinha para falar para vocês, tá certo? E em relação às síndromes, a continuação da nossa aula de dor torácica, nas síndromes coronarianas agudas, angina instável, IAM sem supra, e IAM com supra, desnivelamento do segmento ST. Estou aí à disposição para esclarecimento de dúvidas.